Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as principais informações que você deve se atentar ao investir em um fundo de previdência privada. Então, se você já tem previdência privada, quer saber se ela é uma boa previdência ou quer migrar para outra previdência porque a sua não está rendendo tanto, não está entregando os resultados que você deseja, ou até mesmo você que nunca investiu em uma previdência e quer começar a investir agora, esse vídeo é para você, porque nele nós vamos estudar os principais pontos que você deve se atentar ao investir em uma previdência. Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Agora, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recadinho para te dar. Se você tem interesse em investir no mercado financeiro, não investe ainda, ou investe e não tem tanta rentabilidade como gostaria, não tem os resultados como gostaria, ou até mesmo tem dificuldade de escolher os ativos, da segurança de escolher os ativos, aconselho que você venha conversar comigo, talvez a minha assessoria faça sentido para você, porque aqui eu vou estudar o seu caso, vou entender seus objetivos e vou te entregar os investimentos que façam mais sentido para o seu caso. Então, se você tem interesse, me chame no Instagram, vamos conversar, vamos entender melhor sobre as suas demandas e quem sabe assim, talvez a minha assessoria faça sentido para você. Por isso, o meu arroba está aqui acima, em todos os vídeos o meu arroba fica aqui acima e vou deixar também num comentário fixado logo abaixo. Então, me chame lá no Instagram e vamos ter essa conversa. E agora que chegamos nos últimos 3 meses do ano, as pessoas investem cada vez mais na Previdência, principalmente para aproveitar o benefício fiscal que a Previdência tem. E se você não sabe como funciona esse benefício, tem um card aqui acima para você assistir esse vídeo e entender sobre os benefícios deles. Mas enfim, essas pessoas querem investir na Previdência, mas talvez não saibam exatamente o que analisar, o que verificar para escolher uma boa previdência. Então é por isso que eu resolvi criar esse vídeo aqui, para explicar para vocês o que é o mais importante aqui, que eu acredito para você analisar e escolher bem a sua previdência. O primeiro ponto seriam as taxas que essa previdência, que esse fundo de previdência e que o veículo que você vai utilizar para investir nela cobram. Antigamente as previdências eram lotadas de taxas, isso a gente colocando aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você ia investir em uma previdência, você só conseguiria investir através de bancos, e esses bancos, por ter todo esse monopólio das previdências, eles aumentavam as taxas, deixavam taxas altíssimas, colocavam as taxas que atualmente é mais difícil de se encontrar, e que faziam com que a previdência ela não rendesse tanto, o que fez com que muitas pessoas acreditassem que a previdência é um péssimo investimento. Mas não, essas taxas embutidas, essas taxas altíssimas que faziam com que essas previdências não rendessem tanto. Mas conforme o mercado foi crescendo, o mercado foi se atualizando, foram surgindo as corretoras independentes, e foi com isso que as taxas começaram a cair, porque os bancos viram que eles tinham concorrência e eles precisavam deixar as suas taxas atrativas, os seus investimentos atrativos, para que as pessoas não migrassem completamente dos bancões para as corretoras independentes. Eu posso citar aqui a taxa de carregamento, que é uma taxa de entrada e saída de uma previdência que anteriormente eram cobradas, atualmente é cobrada ainda, mas é muito difícil de se encontrar. Anteriormente a gente encontrava com mais frequência. Então você precisava pagar uma taxa para entrar na previdência, para investir na previdência, e tinha que pagar uma taxa na saída, o que faria com que seu investimento ele já perdesse muito valor no momento que você começasse a investir. Além disso, a gente tinha taxa de administração super abusiva, que fazia com que o título rendesse cada vez menos, e isso tornava ele desfavorável, porque não adianta de nada ter todos os benefícios que a Previdência tem se você investe em um veículo que tem uma rentabilidade não muito boa, que não tem um resultado que faça sentido você investir nela. Então, grande parte dessas taxas elas estão desaparecendo, mas ainda existem e você precisa tomar muito cuidado com elas. E falando de taxas, a gente chega na principal taxa que ainda temos na Previdência, que é uma taxa que não tem como desaparecer, mas conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo, que é a taxa de administração. Essa taxa é utilizada para pagar os custos que a gestora tem para administrar um fundo. Então ela vai pagar o administrador, vai pagar pessoas que trabalham ali dentro, vai pagar analistas que fazem a escolha, que fazem o estudo sobre os ativos no mercado, pelo gestor que faz a alocação desses ativos. Então tem alguns custos embutidos em uma gestora para administrar um fundo, e esses custos são pagos através da taxa de administração.
e que conforme o tempo vai passando ela vai ficando cada vez menor. Mas quando eu falo, tome cuidado com a taxa de administração, eu não estou dizendo no sentido de que ela é ruim. Quando você vai verificar a rentabilidade de um fundo de previdência, ele mostra a rentabilidade líquida de taxas. Então, quando você vê a rentabilidade, eles já descontaram a taxa de administração, uma taxa de performance se tiver. A taxa que você vê ali de rentabilidade é a taxa líquida, só falta tirar ali mesmo o imposto de renda. Então pode ser que você invista em um fundo de previdência que ele tem uma taxa ali de 2% ao ano, 3% ao ano, mas ele te rentabilize muito mais do que um ativo que tem uma taxa de administração inferior, de 0,3 ao ano, 0,6. Por isso é muito importante você analisar o resultado muito além de analisar as taxas. E quando eu digo resultado, eu não estou dizendo de apenas um ano, mas sim 5 anos, 10 anos. Quanto maior o tempo para você estudar, quanto maior o espaço de tempo, mais você consegue ver se esse fundo ele tem muita rentabilidade, que ele tem muito resultado ou não, porque certos fundos eles ficam 5 anos sem performar nada, em um ano ele performa muito bem e as pessoas acreditam que aquele fundo é bom, mas na verdade ele performou muito mal por um grande espaço de tempo. Então quanto maior o histórico para você conseguir analisar, melhor a escolha que você vai fazer ao investir em um ativo. E vale ressaltar que nem sempre ter uma taxa de administração baixa significa que é bom, porque pode ser que esse ativo, por ter uma taxa baixa, ele não consiga empregar bons analistas, eles não consigam entregar um bom trabalho intelectual para escolher os ativos e para administrar o fundo de uma forma melhor. Então, muitas vezes, ter uma taxa de administração alta e um resultado muito bom significa que esse ativo, que essa previdência, esse fundo de previdência, ele é um fundo vencedor, porque ele está pegando essa taxa de administração alta e pagando bons analistas. Mas é muito importante, lembrando, ver o resultado que ele entrega ao longo dos anos. Agora que entendemos sobre essa questão da taxa, vamos a outro ponto. Não adianta de nada você escolher um fundo de previdência se você não tiver o dinheiro necessário para investir nesse fundo. Por que eu estou falando disso? Porque tem fundos que para você investir é necessário um investimento mínimo de R$100, de R$200, de R$300, como pode ter de R$1.000, R$5.000, R$10.000 ou em casos muito raros até mesmo R$50.000. Por isso você pode fazer uma pesquisa gigantesca e encontrar um fundo muito bom, mas na hora de investir nele vai ter ali um investimento inicial de R$20.000 e talvez você não tenha esses R$20.000 agora para iniciar investindo nesse ativo. E você deve se atentar também ao valor mínimo de permanência no fundo. É o valor que você tem que ter naquele fundo ali para que você continue investindo nele, o valor mínimo. Vamos supor, você investe na Previdência, o valor inicial é de R$10.000, mas o valor mínimo de permanência é R$5.000. Então, desses R$10.000, você pode resgatar até R$5.000. Se você passar do resgate acima de R$5.000, então o seu fundo vai ser resgatado totalmente. Então, o mínimo de dinheiro que você pode ter naquele ativo para você continuar investido nele é R$5.000. Se você resgatar de uma maneira que seu dinheiro fique inferior a isso, você tem que resgatar ele todo ou resgatar de uma forma que esses R$5.000 continue ali. Então, se eu tenho R$10.000 investidos, eu não posso resgatar mais que R$5.000. Se eu tentar resgatar R$6.000, eu não vou conseguir. Eu vou ter que resgatar todo o dinheiro ou vou ter que resgatar menos de R$5.000. Por isso, você deve se atentar a quanto você pode investir, principalmente investimentos mensais, quanto você pode fazer de investimento mínimo e quanto você pode manter preso ali dentro dessa previdência, lembrando que ela é um investimento para longo prazo. Então, é um investimento que você não precisa ter tanta liquidez nesse primeiro momento, é claro, e que você deve manter ali o máximo de tempo possível. Por isso, pense bem antes de investir em uma previdência para investir o valor que cabe no seu bolso. Além disso, há também um ponto muito importante, que é analisar o resultado da gestora antes de investir em um fundo de previdência. Então, no mercado há diversas gestoras, há uma quantidade muito grande de gestoras e cada uma delas tem uma forma e tem uma estratégia de trabalhar diferente. Por isso é muito importante você analisar o resultado dessas gestoras, principalmente em um prazo longo, um prazo maior de tempo, para saber quais delas foram mais vitoriosas. Por quê? Quanto mais vitoriosa ela foi no passado, mais é a chance dela ser vitoriosa no futuro. É claro que rentabilidade passada não é certeza de rentabilidade futura, mas se uma gestora ela foi campeã por tanto tempo,
o que garante que ela não vai ser campeã por muito mais tempo também. Então eu deixo para você pensar em qual previdência você escolheria, de uma gestora que teve um resultado muito vitorioso no passado ou de uma gestora que teve um resultado muito perdedor no passado. Tire a conclusão de qual das duas faz mais sentido investir. E vale ressaltar também que ter apenas uma previdência não é a melhor de todas as escolhas. É muito importante você ter pelo menos uma previdência, mas você pode também diversificar a quantidade de previdências que você tem e entre diversos setores. Pegar uma previdência de renda fixa, pegar uma previdência de renda variável. A previdência de renda fixa ela vai te trazer mais segurança, vai te trazer um cenário um pouco mais conservador, e a previdência de renda variável ele pode te trazer um cenário de crescimento altíssimo no longo prazo, porque estamos falando aqui de longo prazo e o que mais recompensa os investidores no longo prazo são as ações. Então é muito importante que você tenha uma parte da previdência em renda fixa e uma parte em renda variável, não só ter renda fixa e não só ter a renda variável, porque um é muito conservador e no futuro pode não te dar tanto resultado quanto o outro, mas o outro, por ser muito agressivo, também pode te trazer uma certa dor de cabeça em um curto espaço de tempo. Claro que eu estou te dizendo isso, mas você precisa também analisar o seu perfil de risco. Se você é uma pessoa que gosta de correr um pouco mais de risco, ou se você é uma pessoa mais conservadora, que nunca investiu em renda variável, ou se você é aquela pessoa meio termo, uma pessoa moderada, que gosta de investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mas é muito importante você diversificar as suas previdências para garantir que no longo prazo você saia muito bem vitorioso. Então, esses são os principais pontos que você deve analisar antes de investir na sua previdência, e é muito importante que você veja isso com muito cuidado, estude muito bem antes de investir em qualquer uma dessas. E seguindo essas dicas que eu te dei aqui hoje, acredito que você vai conseguir fazer uma melhor escolha de previdência. Mas Aleph, onde eu encontro todas essas informações? Ao investir na previdência, você pode ver essas informações na lâmina do fundo ou fazendo uma breve pesquisa no Google. Você fazendo essa pesquisa, olhando a lâmina do fundo, você vai conseguir essas informações com muita facilidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e se você gostou, já deixa o seu like, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas, que esse vídeo tem influência, e ele vai recomendar para cada vez mais pessoas. Atualmente estamos com a meta de 1000 inscritos, e para bater essa meta, eu conto com a sua colaboração. Então, se você não é inscrito no canal, se interessa por esse tipo de conteúdo e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e recomendar também para os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigado novamente por assistir até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!